Hoje eu vou apresentar para vocês um erro comum que eu vejo muitos alunos fazerem na hora de escrever a sua monografia. Eles confundem o que eu chamo de tese jurídica com tese acadêmica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é esse erro, eu vou explicar por que eu acredito que esse erro geralmente costuma acontecer e vou dar duas possibilidades, duas estratégias para evitar fazer esse erro. Vamos lá. Para que a gente possa entender que erro é esse que eu estou me referindo, eu vou trazer um exemplo para vocês. Recentemente saiu uma notícia de que na Inglaterra foi decidido que os motoristas de Uber possuem uma relação de emprego com a empresa Uber. O que pode acontecer? Pode ser que algum aluno aí que esteja assistindo pense: meu irmão, isso dá um bom tema de pesquisa, dá um bom tema de monografia. Eu vou pesquisar como que funciona a relação de trabalho entre colaboradores de aplicativos como a da Uber e verificar se existe ali os requisitos ou não de relação de trabalho. Aí vamos lá, gente. Qual é o problema que pode acontecer aqui? Até agora tá tudo certo, até agora não tem problema algum. O problema é se o aluno que for desenvolver esse trabalho partir de um ponto de vista específico e ao longo do desenvolvimento do seu trabalho ficar defendendo esse ponto de vista sem apresentar o lado contrário. O que eu quero dizer? Imagina que o aluno defende que o motorista do Uber deve ser considerado como um empregado da Uber. Ele, partindo desse ponto de vista, partindo desse pressuposto, ele desenvolve um trabalho onde ele pesquisa nos manuais, apresenta os argumentos que defendem o seu ponto de vista, apresenta a legislação que defende o seu ponto de vista e, para piorar, não apresenta os argumentos contrários àqueles que ele está colocando. Isso, pessoal, é um problema porque isso não se trata de um trabalho acadêmico, pelo menos não um trabalho acadêmico sério, ou um trabalho acadêmico que cumpre com seus requisitos acadêmicos. Por quê? Porque um trabalho acadêmico, gente, ele parte da ideia que é analisar um problema de forma profunda. E não é apenas de forma profunda, mas também buscar identificar quais são os argumentos, independente se eles são a favor ou contra aquilo que eu defendo, para realmente tentar identificar uma resposta adequada para aquele problema jurídico ali que está proposto. Então vamos lá. O que poderia ser feito nessa situação? A gente tem um problema que é: os motoristas de Uber devem ou não ser considerados como empregados da Uber, e como é que a gente evita, Como é que a gente evita esse problema? Para evitar esse problema, pessoal, eu sugiro duas estratégias e você pode escolher a que melhor se encaixa aí para você. Quais são as duas estratégias? A primeira estratégia é você simplesmente partir de uma pergunta, um problema de pesquisa verdadeiro. É simplesmente você ter uma dúvida real, uma dúvida verdadeira. Ao invés de você se perguntar algo cuja resposta você já acredita, algo cuja resposta você já defende, busque uma pergunta de algo que você não tem conhecimento, de algo que você não sabe a resposta efetivamente. Porque se você parte de uma pergunta cuja resposta você desconhece ou cuja resposta você não tem certeza, naturalmente você vai apresentar, vai observar quais são os argumentos envolvidos no caso. E é interessante porque o que eu percebo é que muitos alunos do direito cometem esse erro pelo fato de que eles são treinados desde o início da faculdade a defenderem pontos de vista, a defenderem argumentos. A gente pega uma petição, pessoal, o que um advogado faz? Um advogado, ele está ali pago para defender um lado, para defender uma pessoa, para defender uma parte. O advogado, pessoal, quando vai fazer uma petição, o que ele faz? Ele pega os artigos que são favoráveis para ele pega a jurisprudência que é favorável para ele e ele apresenta geralmente os fatos que são favoráveis para ele. Ele não costuma ficar apresentando o outro lado, ele não costuma ficar dando argumentos para o outro lado, até porque esse não é o papel dele. Então a segunda dica que eu dou para vocês para evitar esse problema, porque repito, eu percebo que muitos alunos, mesmo sabendo disso que eu estou falando para vocês, ainda cometem esse erro. Então você faz esse teste. Na hora de escrever sua monografia, você não deve pensar como um advogado, você deve pensar como um juiz, por exemplo,
que é só uma forma, né, de tentar passar para vocês. Por que eu digo pensar como um juiz? Porque, em tese, o juiz, quando lida com o processo, ele, na hora de construir a sua decisão, deve enfrentar, deve analisar os argumentos propostos por todos os lados e, além disso, ele deve fazer a sua própria pesquisa, deve fazer a sua própria construção daquilo que seria o instituto jurídico adequado para aquele caso, a solução adequada para aquele caso. Então, não pense como um advogado na hora que você está construindo sua monografia. Quando você estiver desenvolvendo seu argumento, pense, eu estou apresentando o outro lado, eu estou apresentando o outro argumento. Se preocupem, pessoal, em mostrar o problema que vocês estão enfrentando de forma profunda. E outra, estejam abertos a mudar o ponto de vista de vocês. Estejam abertos a, com a pesquisa, perceber que talvez aquele ponto de vista que você tinha antes, aquela pressuposição, aquele preconceito que você tinha, talvez não seja verdade diante da pesquisa. Isso é uma pesquisa de verdade, porque a pesquisa, seja em nível de graduação, pós-graduação, a pesquisa, gente, ela deve ter esse papel de incomodar aquele que está fazendo a pesquisa. Então vamos lá, recapitulando, para evitar esse problema, você pode ou partir de uma pergunta que você realmente tem dúvida quanto à sua resposta dela, ou você pode simplesmente não pensar com cabeça de advogado, que é por isso que eu digo que é a tese jurídica, né? Porque o advogado constrói teses jurídicas, mas o acadêmico, ele constrói uma tese acadêmica. Pois é isso, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, valeu, falou, tchau, tchau.